E quando eu tive essa experiência lá na Austrália, foi realmente transformador, né? Porque eu, de fato, consegui ver um propósito naquilo que eu estava estudando. A teoria que eu estava estudando estava, de fato, resolvendo um problema real, né? Foi parte da graduação, eu fiz na Universidade de Tecnologia. Você viu a tecnologia aí já? Olha só. Foi uma oportunidade, né, que a gente teve, um programa do governo, Ciência Sem Fronteiras. Infelizmente agora a gente não tem, né, um programa que está desativado, mas eu tive a oportunidade de ser o último edital do programa. 2012, 13? Foi 2015. Ah, 2012, 13. E aí eu tive aula lá com um cara que chama Alfredo Ruete, que é um dos papas do sensoriamento remoto, né? E olha que legal, olha que interessante até. A gente está acostumado muito a esse modelo tradicional de ensino acadêmico aqui, que às vezes é muito burocrático, às vezes é muito engessado. Para você mudar uma ementa, né, principalmente numa instituição pública, é muito complexo, né? Não é simples. Agora eu vou falar sobre inteligência artificial. Não, tem essa burocracia. E lá eu tive aula, né, com esse professor Alfredo Ruete, e olha que interessante, lá as aulas eram divididas em lectures e tutorials. Nos lectures era a aula com o professor principal da disciplina, no caso era o Alfredo Ruete, e ele dava aula para bastante gente. E depois a gente tinha os tutorials, que pegava exatamente o que você aprendia no lecture e aplicava para resolver um problema real. E como estava tendo o terremoto, né, o noticiário era só falando desse terremoto, a gente justamente estava fazendo um trabalho com um propósito ali, de fato, uma coisa que tinha acabado de acontecer. Então você não está vendo a teoria pela teoria, você está vendo a teoria para de fato resolver um problema real, né, do mercado de trabalho, do dia a dia, o que está acontecendo ali, que a gente estava vendo no jornal, a gente estava fazendo um mapeamento daquilo. Então, para mim foi a grande virada da chave, né? Quando eu comecei, eu já fiz engenharia mecânica, depois eu fui para tecnologia da informação, aí eu falei, pô, não é isso. Aí depois eu saí, fui fazer engenharia ciclo básico, e quando eu entrei em engenharia ambiental, a gente entra muito perdido, né? A gente não sabe direito quando a gente sai da escola e vai para a graduação, a gente entra meio que, eu acho que eu gosto disso. Aí eu entrei na engenharia ambiental falando assim, eu surfo, gosto de fazer trilha, eu vou fazer engenharia ambiental, porque eu gosto de natureza. E aí eu entrei na engenharia ambiental e, cara, comecei a ver tratamento de água, tratamento de esgoto, e não era o que eu gostava, né? Eu falei, pô, ainda não tinha me brilhado os olhos. E quando eu tive essa experiência lá na Austrália, foi realmente transformador, né? Porque eu, de fato, consegui ver um propósito naquilo que eu estava estudando. A teoria que eu estava estudando estava, de fato, resolvendo um problema real, né? Isso para mim foi muito importante.